Nós temos notado que na mudança de jornada, quando o professor ele tem 20 ou 40 horas e tenta migrar para a DE, a universidade ela tem uma resolução de meados da década de 90 que diz que o professor que falta 5 anos para se aposentar não poderia trocar de jornada nesse período. É importante que se diga que essa resolução à época ela estava absolutamente correta. Nós estávamos num momento histórico em que se existia paridade, integralidade, sem qualquer tipo de cálculo. Esse momento histórico, na evolução do tempo, ele foi totalmente alterado. E hoje, após a emenda constitucional do Guedes, do Bolsonaro, que fez uma reforma previdenciária bastante danosa aos servidores públicos, o que se nota é que, independente de como ele se aposente, independente dele ter ou não paridade, será feito um cálculo onde se pondera as jornadas. Então não faz sentido algum que se aplique em pleno 2022, com um arcabouço normativo completamente distinto daquele da década de 90, uma resolução que inibe um direito que, na verdade, poderia consagrar a carreira de um docente, avançando em pesquisa, avançando em extensão, avançando em ensino e avançando até em matérias administrativas. O que se verifica é que a maioria dos professores hoje que estão nessa condição de migrar de regime de 20, 40 horas para dedicação exclusiva, eles ingressaram já na carreira numa expectativa de aposentadoria em que não se tinha paridade e integralidade. A emenda constitucional 41 de 2003, ela já extirpou isso dos servidores que ingressaram já na vigência da emenda constitucional 41. E como bem colocado, ainda que existam servidores que ingressaram antes da emenda constitucional 41, a emenda constitucional 103 do Bolsonaro e do Guedes já colocou essa integralidade mitigada, que se faz um cálculo ali dos últimos 10 anos da jornada do servidor para se ter ali a forma de aposentadoria daquele servidor. Então não faz nenhum sentido, ainda que seja um servidor com direito à integralidade, essa negativa da universidade, essa imposição, esse requisito, que diga-se de passagem, não está na legislação, né? Esse requisito para fazer essa conversão de tempo, de jornada, não se tem esse requisito legal, né? É um requisito infralegal. Mas ainda que se entenda esse requisito como válido, ele não pode ali ser colocado justamente porque a emenda constitucional 103 e a 41, anteriormente a ela, já tinham ali finalizado essa possibilidade de um professor que trabalhou a vida inteira como 20 horas, muda sua jornada e fica ali 1 mês, 2 e se aposenta como DE. Né? Isso de fato era prejudicial ao erário, né? E até muitas vezes injusto, por conta passou a vida inteira contribuindo com uma jornada e vai se aposentar usufruindo de outra jornada. Mas ainda assim, se o professor, por exemplo, já tivesse o tempo de se aposentar, ele poderia simplesmente firmar um compromisso, como é feito hoje, por exemplo, nos afastamentos, em que o servidor que se afasta para pós-doutorado, para doutorado e mestrado, ele se compromete a voltar, né, após o afastamento e permanecer no trabalho por igual período. Né? Então, dessa forma, ele poderia muito bem se comprometer com a universidade de continuar trabalhando por no mínimo 5 anos, que é o que a universidade pede, para poder ali, então, fazer o direito de se aposentar, sob pena de migrarem o regime dele de volta para 20 horas ou 40 horas. Então, são soluções muito simples que nós enxergamos, mas que a universidade muitas vezes se engessa numa normativa infralegal que não beneficia sequer a própria universidade, porque, como bem dito, esse docente, numa carga horária de dedicação exclusiva, ele podia avançar não só na sua carreira especificamente, mas também na prestação do seu serviço, engrandecendo a universidade e devolvendo esse serviço para a população em geral, que é justamente a finalidade da universidade. E também a gente pode pensar que com a mudança da lei, né, quando vem a Lei 12.772, que regulamenta o regime do Magistério Superior Federal, é uma lei que ela não traz como requisito
qualquer observância a essa norma de 90 que foi criada na época do PUC-RE. Então, só com essa mudança infralegal, já nos parece impossível fazer a exigência. Com a mudança constitucional, não haveria nem que se dizer dessa impossibilidade. Nossa recomendação é que também seja provocado o Consune, as câmaras, para que se pronunciem sobre isso. Essa é uma matéria que tem que ser revista pela universidade no atual cenário. Não é justo que um professor que percorreu, ou uma professora que percorreram uma carreira inteira e vão conseguir agora se consagrar porque resolveram alguma outra questão que tinham que o impossibilitavam, por exemplo, de um regime de dedicação exclusiva, sem impedido por uma normativa que sequer faz sentido. E lembrando que sempre o pedido de alteração de jornada, de regime de jornada, ele passa pelo conselho diretor, ou seja, é no interesse da própria unidade, da própria universidade. Então a unidade não vai aprovar se aquele docente aquela docente não for prestar um serviço adequado e de relevância para a unidade e, consequentemente, para a universidade. E esse pedido ainda é acompanhado de um plano de trabalho, que muitas vezes ele é absolutamente inexequível em menos de 5 anos. Então é pelo menos um grande indício de que não há possibilidade da pessoa se aposentar.